Olá pessoal, esta é a segunda parte da aula de recursividade em procedimentos e funções. Vamos falar então sobre a substituição de iteração por recorrência, né? Então nós temos um exemplo aqui onde nós queremos classificar os n elementos inteiros de um vetor A em ordem crescente. Nós temos então um procedimento aqui de nome sorte que recebe um vetor de inteiros, né, de nome A. Temos aqui também algumas variáveis que vamos utilizar neste algoritmo. Então, for i recebe 0 e menor do que a.len menos 1 i mais mais, ou seja, o nosso i vai começar valendo 0 e ele precisa ser menor. O nosso i vai representar o índice do nosso vetor e precisa ser menor, então, ao índice do último elemento do vetor. E a nossa variável j, então, vai passar a apontar para i. Dentro deste for i, nós temos um for k recebe i mais 1, ou seja, comecei no primeiro elemento do meu vetor, e depois eu vou fazer um for k começando a partir do segundo elemento, não é? E sempre que eu incrementar 1 em i, o k vai começar no próximo elemento, né? No elemento que vem em seguida, logo em seguida ao elemento i. O meu k precisa ser menor do que o a.len, ou seja, eu vou com o k até a última posição do meu vetor, ok? Dentro do for k, nós vamos testar se o elemento índice k do meu vetor for menor do que o elemento índice j, ou seja, se o elemento que eu encontrar neste for aqui, que começa da posição i mais 1, for menor do que o elemento da posição, eu guardo na variável j o índice deste menor elemento, ok? Então, eu guardo o k. Após esse for, nós vamos utilizar t como uma variável auxiliar e ela vai receber a índice i. A índice i recebe a índice j recebe t, ou seja, tem um for que vai percorrer todos os elementos entre o primeiro e o penúltimo do meu vetor, um outro for que começa no elemento logo após este elemento i, né, e vai até o último elemento. Então, da posição que eu estou, eu vou ver se após essa posição e até o final do vetor, existe um elemento menor do que o elemento que está nessa posição. O menor elemento, eu vou guardar o índice dele, e aí eu vou trocar o índice dele, o valor do elemento da posição i, né, com o elemento da posição j, que possui, então, o menor elemento, né? Bom, para substituirmos, então, a iteração por recorrência, nós precisamos identificar, né, as duas estruturas de iteração for que nós temos aqui. Temos que identificar as estruturas de iteração. Temos este for aqui, que é o for i, e temos este outro aqui, que é o for k, não é? Esse daqui, então, é o mais interno, que nós estamos chamando de 1, e esse daqui é o for mais externo, que nós estamos chamando de for 2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso primeiro for, né, que é o for mais interno, e vamos substituí-lo por um while, ou seja, o nosso for começava com k recebendo i mais 1, esse k recebendo i mais 1 nós colocamos antes do comando while, a condição do nosso for nós vamos deixar aqui dentro do while, e ao final aqui do processamento, né, do nosso bloco de comandos aqui do while, o último comando vai ser o k++, que era justamente o incremento do for. Então, simplesmente transformamos aquele for em um comando while equivalente, ok? Bom, então, para substituir isso daqui por uma chamada recursiva, né, o que precisa ser feito? Nós temos que mudar esse comando while aqui, ó, ok? Ele deve ser
substituído por um comando if. Ok? E aí, neste caso, quando nós formos finalizar o while, nós temos que ter, então, uma chamada recursiva. Então, o while k menor do que a.len vai virar if k menor do que a.len, vai continuar tendo esse if aqui dentro, ok? K++, em seguida, nesta posição aqui, o que nós temos que fazer? Chamar o procedimento novamente. Então, nós teremos aqui um procedimento, temos o nome para o nosso procedimento de min, né? Ele vai receber o nosso k, um vetor, e por referência o valor de j. Então, se o k for menor do que o tamanho do meu vetor, eu vou checar se o índice k é menor do que o índice j, né? Se for, j recebe k, ou seja, se for, eu vou mudar o valor da minha variável que foi passada por referência. Como essa variável foi passada por referência, as mudanças que eu fizer aqui dentro, em j, dentro deste bloco do meu procedimento min, as mudanças que eu fizer em j estarão disponíveis para quem chamou, né? Serão modificadas na própria variável que foi passada por parâmetro, né? Então, aqui eu tenho uma referência para a variável que foi passado por parâmetro para mim, diferente do k, né? O k, se eu resolver modificar o k aqui dentro, que não está sendo feito neste procedimento, mas se eu resolvesse fazer, a função que chamou a função min não teria, então, né, nenhum tipo de alteração no seu valor. Eu estou chamando de função, né, porque procedimento é uma função que não retorna, né, que não tem um retorno. O retorno aqui é void. Tá? Mas tanto faz procedimentos ou funções nesse caso. Bom, então, este algoritmo aqui, supondo que o k tem o valor 1, né, 1 sendo menor do que a.len, ele vai entrar aqui, vai processar o conteúdo desse if e vai chamar novamente a função min para k mais 1. Então, aumenta o valor de k, faz a chamada para o k2 e assim sucessivamente, né? K3, K4, K5, até que o k alcance, então, chegue, né? O valor de k chegue ao mesmo valor do tamanho do vetor, né? Retornado aqui pela propriedade len do vetor. E aí, neste caso, nós vamos ter, então, nós vamos chegar na condição, vamos atingir a condição aqui, né, onde não será feita mais a chamada para o min, né? Então, esse nosso if aqui, né, ele que é a condição que nós temos para que a função seja chamada. E assim que ele atingir, né, chamada recursivamente, e assim que ele atingir o valor falso, nós vamos parar de fazer essa chamada recursiva. Bom, então, aquele bloco mais interno virou k recebe i mais 1, min, k, a e j passado por referência. Ok? Bom, como eu estou falando aqui k recebe i mais 1, fora isso eu não utilizo mais k, eu posso substituir isso daqui por min, i mais 1, a e a referência da nossa variável j. Ok? Temos que repetir agora o processo para esse for mais externo, que é o for 2, ou seja, o i recebe 0 vai subir, o for vai ser trocado por um while, a condição vai continuar sendo essa daqui, o i++ vem para o final, né? E depois, logicamente, nós vamos colocar este for dentro de um outro procedimento, né? E trocar, então, o while que estará aqui por um if. Então, ficaria assim, né? Vamos receber um int i aqui e o nosso vetor de inteiros a. Se o i for menor do que a.len-1, ou seja, se eu estiver antes da última posição do meu vetor, j recebe i, min recebe i mais 1. Né? Aqui eu vou receber essa chamada de min,
vai me retornar, então, o índice, né? Na verdade, não retorna porque é um procedimento, né? Mas preenche aqui na minha variável j, né? Ela vai colocar na minha variável j o valor do menor índice a partir da posição i mais 1. Né? E aí, vamos fazer a troca, chamando, aqui embaixo, sorte para i mais 1. Né? Ou fazendo i receber i mais 1 e chamando, né? Sorte de i e passando o vetor a por parâmetro. Ok? Então, aqui nós temos a chamada recursiva até que o i, né? Assim que o i atingir o valor de a.len-1, esse if vai falhar e aí nós vamos parar de chamar a função sorte1, né? Ou o procedimento sorte1 recursivamente. Ok? Bom, então o nosso procedimento sorte passaria a ser assim, sorte int a, e aí nós vamos chamar então sorte1 passando 0,a, ok? Ou seja, o único objetivo do procedimento sorte é fazer a chamada inicial a sorte1, ok? Mas, logicamente, poderia ser feito assim, sorte1 0,a, só que não é tão intuitivo para quem for utilizar o procedimento, né? Fica um pouco complexo para a pessoa entender o que ela tem que passar aqui, não é? Provavelmente, esse sorte1 poderia vir a ser um procedimento privado e o sorte seria o público, não é? Você vai fornecer a função sorte, mas internamente você resolveu com a função sorte1, função ou procedimento sorte1, ok? Bom, temos um exemplo aqui também para a série de Fibonacci, não é? Que é 1, 2, 3, 5, ou seja, começa com dois números uns, a série, e a partir do terceiro número, né, ele é formado pela soma do primeiro com o segundo. Né? O quarto número é o segundo com o terceiro. Né? O quinto número, o terceiro com o quarto. Né? Ou seja, qualquer número que você pegar é a soma dos dois números anteriores. Né? E o nosso objetivo, então, vai ser desenvolver um algoritmo iterativo e um algoritmo recursivo, ok? Para calcular o enésimo termo da série. Então, nós vamos falar assim, calcule para mim o sexto termo da série de Fibonacci e aí o algoritmo deve retornar para a gente o número 8, ok? Bom, então, esta daqui é a versão iterativa. Nós temos aqui a nossa função que vai retornar um inteiro, ok? E ela tem dois números aqui, o anterior e o atual, já os dois primeiros números da série. Então, ela começa a contar o k a partir do terceiro elemento da série. Ok? Bom, para o k menor, enquanto o k for menor ou igual ao número do termo que nós estamos procurando, nós vamos guardar em auxiliar o valor atual. Este é o valor da soma atual. Ok? Guardando este valor em auxiliar, nós vamos atualizar o valor de atual. Então, atual vai receber ele mesmo mais o anterior. Né? Feito isso, o anterior, então, recebe o antigo valor de atual. Para o próximo k, né, vai fazer a mesma coisa. Soma os dois anteriores, retorna o anterior aqui, né, para o atual, e continua nesse processo aqui, até que no final basta retornar o valor de atual. Okay? Lembrando que, como o nosso k começa valendo 3, não é? E ele precisa ser menor ou igual a n, para n 1 ou 2, atual é 1. Okay? Essa daqui é a versão recursiva do nosso algoritmo. Retorna um inteiro também, recebe o n da mesma forma, só que aqui ele testa, se o n é menor ou igual a 2, retorna 1. Se não, retorna fib de n-1 mais fib de n-2. Então, nós temos uma chamada recursiva a esta função fib aqui. Okay? Então, n, né? Contando, por exemplo, que n é igual a 3. Então, fizemos a primeira chamada com n valendo 3. 3 não é menor ou igual a 2,
então ele vai retornar fib de 2 mais fib de 1. Né? Fib de 2 menor ou igual a 2, então ele vai retornar 1. Okay? Fib de 1 é menor ou igual a 2, então ele retorna 1. Quando ele somar 1 mais 1 aqui, vai resultar em 2. 2 é exatamente o valor do terceiro termo da nossa série de Fibonacci. Okay? Então, este daqui é um exemplo do que vai acontecer quando fizermos a chamada de Fib 6. Né? Fib de 6 vai chamar Fib de 4 mais Fib de 5. Okay? Sendo que a chamada Fib de 4, né? 4 ainda é maior do que 2, então vai chamar Fib 3, Fib 2. 2 é igual a 2, então já retorna 1. 3 chama Fib 2 e Fib 1. Okay? E do lado de cá continua esse processo. Ou seja, a nossa árvore de recursão aqui, se você notar bem, isso não foi uma boa solução. Por que não foi uma boa solução? Olha Fib 3. Nós estamos calculando ele uma vez aqui, 2 vezes, 3 vezes. Fizemos 3 vezes esse mesmo cálculo. E Fib 2? 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vocês vão ver que Fib 4 nós calculamos 2 vezes, né? E olha, para calcular Fib 4, né? Quantas chamadas nós tivemos aqui, né? Ok? Então, definitivamente não foi uma boa ideia, né? Pelo menos esta implementação aqui não foi bem pensada, né? Não é um bom algoritmo, este algoritmo aqui recursivo para calcular a série de Fibonacci da forma que foi feito. Bom, comparando os dois algoritmos, né? Nós temos aqui o número de somas necessário, temos aqui o número de atribuições do iterativo e o número de atribuições do recursivo, ok? Para n valendo 6, por exemplo, precisamos de 5 somas, o iterativo fez 15 somas e o recursivo 25. Para um n um pouquinho maior, 10, já vemos que a diferença de 27 para 177. Olha para n30, de 87 para mais de 2 milhões de atribuições. Okay? Então, dá uma diferença significativa no desempenho desses dois algoritmos. O iterativo aqui está bem mais rápido. Okay? Bom, algumas dicas para a montagem de algoritmos recursivos. Okay? Você deve, então, montar inicialmente uma definição recursiva do problema. Tá? Como segue aqui: definir pelo menos um caso básico, quebrar o problema em subproblemas, né? Definindo então os casos recursivos. Fazer o teste de finitude, isto é, certificar-se de que as sucessivas chamadas recursivas levam então obrigatoriamente a uma quantidade finita de vezes. Ok? Então, você precisa ter essa preocupação. Tá? Você precisa testar e garantir que o seu algoritmo ele vai ter um fim. Ele vai atingir a tua condição de parada ali e vai parar. Okay? Depois é só então traduzir essa especificação para uma linguagem de programação. Vou mostrar aqui agora um exemplo de um algoritmo de busca binária recursiva. Okay? Então, dado um vetor V, ordenado com n posições reais, criar o algoritmo para retornar a posição de um valor x no vetor V, através, então, da realização de uma busca binária recursiva, não iterativa, como a que fizemos em algoritmos. Okay? Bom, então, a solução aqui, né? Temos a nossa função que retorna aqui um inteiro. Esse inteiro será o índice. Okay? Nós vamos retornar o índice do valor, o índice onde nós encontramos no nosso vetor V um valor igual a x. Okay? Bom, se não encontrarmos, nós vamos retornar então menos 1. Recebemos aqui nosso vetor V, o valor x a ser procurado e ini e fim. Tá? Posição inicial e a posição final aqui. Okay? Início e fim.
que é justamente, vai delimitar os índices, né, entre quais índices nós estamos fazendo a nossa busca. Bom, foi declarado aqui int meio, que vai receber ini mais fim sobre 2. O nosso objetivo aqui, então, é pegar um ponto médio, né? Vamos pegar um ponto médio, um índice que está no meio do nosso vetor, e vamos checar se o valor do elemento que está ali no meio é exatamente o que estamos procurando. Vamos retornar, então, esse índice. Bom, se ele não for, nós não retornamos, então nós vamos testar. Eu estou exatamente com as variáveis ini e fim no mesmo índice? Se estiver no mesmo índice, tanto ini quanto fim, significa que eu cheguei ao final da minha busca, porque este elemento V, ele não no índice meio, ele não é igual a x, então eu já cheguei ao final da minha busca. Se V índice meio for maior do que o x, ok? Ou seja, o meu x estaria à esquerda do índice meio, não é? Isso, logicamente, eu tinha esquecido de falar, essa busca é para um vetor ordenado, ok? Então, se o meu x então, está à esquerda do meu v índice meio, eu vou buscar a partir da posição inicial até a meio menos 1. Eu não preciso de olhar as posições após o vetor, após a metade do meu vetor, né? Ou melhor, após o ponto médio que eu estou checando neste momento. Agora, se v índice meio não for maior do que x, nesse caso ele vai ser menor, né? Porque eu sei que ele não é igual. Então, eu vou buscar em meio mais 1, vírgula fim. Para entender melhor, eu ainda vou mostrar a execução desse algoritmo, ok? Para isso, é bom nós vermos aqui como que será a chamada, não é? Para o nosso algoritmo, que vai começar aqui pela função busca binária, que recebe o nosso vetor, e um inteiro aqui que é a chave, ok? Bom, e ele vai retornar então return, passando aqui, né, para a nossa função recursiva, que é a busca v, o vetor, e a posição inicial, que é 0, e a posição final, que é o índice do último elemento do vetor. Ou seja, eu vou procurar esta chave aqui entre a posição 0 e a última posição do vetor. Bom, no main, eu vou fazer a chamada passando este vetor aqui com 7 elementos, ok? Então, instanciei o vetor e aqui, nesta linha, estou fazendo a chamada para a busca binária passando vet e 5. Ou seja, eu quero encontrar o elemento de valor 5 no meu vetor. Eu quero saber qual é o índice desse elemento no meu vetor. Feita a chamada, né? O valor de chave aqui, então, vale 5. Vai ser feita a primeira chamada para a busca B. E aí, eu vou calcular o valor da minha variável meio. Meio vai ser ini mais fim, 0 mais 6 dividido por 2, ou seja, meio recebe 3. Então, eu estou falando que este daqui é o índice, né, do elemento que está no meio, né, uma posição que está entre ini e fim. Né? No caso aqui, caiu exatamente no meio. Bom, aí eu vou testar. Se v índice 3, que é esse valor aqui, ó, 2, v índice 3 é 2, é exatamente igual a x, que é 5? Não é. Se não é, eu vou testar. Ini, que é 0, é igual a fim? Não é. Então, eu vou checar se v índice meio, que é esse daqui, é maior do que x. 2 é maior do que 5? Não. Então, eu vou para o else. No else, eu vou fazer a chamada para a busca binária, passando v, meio mais 1, ou seja, o índice do meio é 3, mais 1, 4. E o fim. Ou seja, ao
saber, ao notar que 5 é maior do que 2, então, como este vetor está ordenado, ele não pode estar à esquerda do 2. Então, eu diminuo o meu espaço de busca, né, passando aqui meio mais 1. Vou comparar agora neste subconjunto aqui dos meus índices, né? Ou seja, a cada nova chamada que eu fizer, a cada nova chamada recursiva que eu fizer, eu estou eliminando metade do problema, né? Eu eliminei metade do vetor aqui, né? E agora eu vou me preocupar, né? Esta parte aqui do vetor está eliminada, vou me preocupar com esta, né? Feita a chamada, então, aqui, agora, o valor de ini é 4, né? Que era a posição média, que era 3 mais 1, então 4. E posição final, 6. 4 mais 6 dividido por 2 deu 5, então o nosso novo valor para meio, para a variável meio, é 5. V índice meio não é igual a x. E ini, que é 4, não é igual a 6, que é fim. Então, eu vou checar. Se V índice meio é 8, é maior do que x, maior do que 5, e é. Então, eu vou fazer a chamada busca B, passando o ini, que é o índice 4, vírgula, meio menos 1. Meio é 5, menos 1, 4. Então, vou passar para ini o valor 4 e para fim o valor 4. Então, foi feita a chamada, né? 4 mais 4, 8. Né? Dividido por 2 deu 4 mesmo. Bom, então agora, ini possui o valor 4, fim também possui o valor 4, né? E V índice 4, que é o valor 5, né? 5 é o valor de V índice 4, é exatamente igual a x, né? Então, nós vamos retornar o valor da nossa variável meio, que é 4. Vamos retornar, então, o índice onde nós encontramos o valor x no vetor. Retornamos o 4. Né? Da função anterior, retornamos aqui 4. Então, essa chamada aqui resultou em 4 também. Vamos retornar. Né? Aqui, esta chamada, né? Que foi a primeira chamada recursiva aqui, retornou 4 novamente. E aí a nossa variável pos recebeu, então, o valor 4. Okay? Ou seja, o elemento 5 está na posição 4 do vetor. Ó. 0, 1, 2, 3, 4. Quarta posição do nosso vetor. Ok? A parte 2 foi a última aula de recursividade. Okay? Na próxima aula, nós vamos falar sobre algoritmos de ordenação. Até lá!